Vamos lá. Vamos lá, então. Podemos? Bora. Sim. Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Fireside do grupo de ajudantes do Espírito Santo, aqui de Vitória. Hoje com a presença aqui do nosso amigo Johnny, que vai falar sobre educação e espiritualidade, né? E eu gostaria só de fazer alguns lembretes, alguns combinados aqui, para que esse momento seja tão bom quanto os outros foram até hoje, continuar contando com a contribuição de vocês, né? Então, assim, os microfones no mudo, né? A gente vai fazer um momento onde vocês vão poder interagir, né, através de perguntas depois da palestra, tá? Nós temos uma sequência aqui, né, para variar, esse grupo sempre coloca arte, né, nessa programação. E a gente vai começar aqui com, né, de praxe, talvez tenha alguém aqui que não é Bahá'í, que não sabe o motivo de nós estarmos aqui, de onde que surgiu essa iniciativa, por que desse tema, né, e tal. Aí eu gostaria de convidar o meu amigo Carlos Alberto Gariani, né, para poder falar um pouquinho sobre a fé Bahá'í, um breve resumo para a gente poder situar quem talvez não conhece quem é a fé Bahá'í. Beto, é contigo. Boa noite novamente, amigos. Como alguém pode não conhecer da fé, como o Cássio falou, vou fazer uma breve apresentação sobre ela. A fé Bahá'í é uma religião independente que surgiu no Irã, antiga Pérsia, em 1844, e o seu fundador se chama Bahá'u'lláh, que em português significa glória de Deus. Ele trouxe, naquela época, ensinamentos revolucionários sobre a unidade das religiões, sobre a unidade de Deus e a unidade da humanidade. Então, esses ensinamentos que ele trouxe na época, por serem revolucionários, não tiveram boa aceitação pelo governo e pelo clero da época, que eram muito radicais, muito intolerantes. Então, por conta disso, ele foi aprisionado, perseguido e exilado do seu país por mais de 40 anos. Com seu falecimento em 1892, Bahá'u'lláh deixa a administração da fé e os negócios da fé espirituais com seu filho mais velho, Abdu'l-Bahá, que em português significa servo da glória. E depois, atualmente, a fé Bahá'í é um eletivo, diz que de 5 em 5 anos é renovado, e essas votações são feitas pelos Bahá'ís do mundo todo, que se chama Casa Universal de Justiça, que está situada em Haifa, Israel, no Monte Carmelo. Então, a fé Bahá'í tem muitos conceitos atualíssimos para a nossa sociedade, a respeito de muitos temas instigantes e que podem ser do interesse dos amigos tomarem conhecimento. Então, algum Bahá'í que more perto de você pode ser uma fonte para essa consulta, ou caso você queira buscar sozinho, você pode acessar o site www.bahai.org.br, que lá existem muitos dados e explicações a respeito de vários temas, ok? Então, fiquem à vontade para participar dessa bela palestra dessa noite e eu devolvo a palavra para o nosso amigo Cássio, o moderador da noite. Obrigado. Obrigado, Beto. Vamos lá, então. Então, agora, seguindo a sequência, né? Gostaria de chamar a nossa amiga Bahá'í, lá do Rio de Janeiro, a Bia Rangel. Tudo bem, Bia? Tudo bem, queridos. Olá. Boa noite. Olá, gente. A Bia, boa noite. A Bia, ela é cantora, lógico, Bahá'í, lá da comunidade do Rio de Janeiro, e ela trabalha numa empresa, gente, de uma empresa que trabalha com energia solar, né? Então ela vai abrilhantar, né, a gente aqui com sua música como se fosse o sol, né? Bia, por favor. Muito obrigada. Eu gosto muito de musicar as palavras ocultas de Bahá'u'lláh e é isso que eu vou apresentar. Eu vou apresentar agora a primeira do árabe. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui
um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Muito obrigado, Bia. Linda canção. A gente já, quem é Bahá'í já conhece essa escritura, né? Ainda mais musicada, fica mais bela, toca mais a alma ainda. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Olá, obrigado. Olá. Então, gente, agora chegou a hora da nossa palestra, né? O nosso amigo Johnny, lá de Florianópolis, professor, e vai falar sobre um tema aqui que está fazendo falta, né, no nosso dia a dia. Ele vai cruzar justamente esses dois temas que estão aparecendo na tela de vocês aí, educação e espiritualidade, né? Eu não sei como que ele vai falar sobre isso não, eu estou super curioso, porque o tema é importante, né? Então, como que a educação pode contribuir para uma nova visão de mundo? É isso que o Johnny vai apresentar para a gente aqui hoje, tá? E, gente, por favor, microfones continuem no mudo, né? E após a palestra do Johnny, a Bia vai cantar mais uma música para a gente, tá? A Bia, fica preparada aí, ok? Aí, nesse intervalo da música também, tá? Se alguém quiser ir preparando, mandando alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar pelo chat, tá? Eu vou estar esperto aqui olhando o chat e vou repassar as perguntas para o Johnny aqui, dentro do nosso tempo de perguntas e respostas, ok? Então, Johnny, por favor, a palavra está contigo, meu amigo. Johnny, se estiver falando, você está no mudo, hein? O Alô? host... Agora estamos te ouvindo. Porque o host tinha me colocado no mudo. Eu até pensei assim, puxa, eles descobriram que não vai ser uma boa palestra, me deixaram mudo, então tá tudo certo. Eu ia fazer uma palestra aqui de mudo pela primeira vez, mas legal. Então, amigos, primeiramente eu queria agradecer aos Bahá'ís do Espírito Santo. Não é todo momento que você tem contato com pessoas do Espírito Santo, né? Então, queria agradecer aos Bahá'ís do Espírito Santo, que é uma comunidade muito vibrante, por esse convite. Eu estava sábado passado vendo a palestra do amigo Asme, e aí o Carlos Alberto me convidou para isso e disse que teve boas referências. Espero que não se arrependam depois dessa conversa aqui. Eu sou professor, como o Cássio falou, eu sou professor de engenharia. Tá? E aí você deve ficar pensando, como é que um cara que é professor de engenharia e tem uma carreira profissional na engenharia está falando de espiritualidade? Mas aí eu gosto sempre de relatar que em 1985, na época com 19 anos, iniciando meu último ano de engenharia lá na Paraíba, onde eu nasci, eu conheci a Fé Bahá'í e declarei. E como eu estava falando para os amigos antes da gente começar, eu tenho uma conexão espiritual com a comunidade de Vitória,
porque as duas pessoas que me ensinaram a fé, na época, moravam em Vitória. Uma era o seu Lídio Spinacé, que já faleceu alguns anos atrás, e o outro é o Pema Milani, que muitos amigos conhecem. Então, o seu Lídio e o Pema foram as pessoas que me ensinaram a fé, e eu sou muito agradecido a eles por esse presente. Recentemente tive mais contato com o Marcos de Pinacé e tal, então eu tenho uma ligação muito carinho com a comunidade de Vitória. A ideia desse tema é realmente fazer uma ponte e trazer um pouco dos conceitos barrais. Eu estava conversando com os amigos um pouco antes, e nós devemos preparar os eventos mais para um público diverso, e não necessariamente para o público Bahá'í que já conhece, enfim, muitos temas aqui, né? Então, vou tentar passar aqui para vocês esses slides. Por alguma razão, o screen não está passando. Deixa eu ver se eu consigo assinar aqui. Ok, achei. Então, aqui tem uma reflexão, né? No início de todo empreendimento, deve-se ter em mente seu fim. Essa é uma foto do Templo Bahá'í Lotus de Delhi, que, para mim, é duplamente importante. É importante porque é um dos lugares mais visitados na Índia, e duplamente importante porque essa foto eu tirei em fevereiro do ano passado, quando visitei o Lotus de Delhi. Eu estive na Índia de férias e, para mim, foi uma grande lição de vida visitar um país que é tão diverso como a Índia. E lá em cima está escrito, no início de todo empreendimento deve-se ter em mente seu fim. Então, por que a gente está falando de espiritualidade nesse momento tão difícil que a humanidade está passando? Esse momento tão raro que a humanidade está passando. A gente vai tentar abordar isso durante a palestra. E aqui tem algumas perguntas para reflexão. Como definimos a situação do mundo hoje? Então, os amigos que estão acompanhando aí no chat e pensando em algumas perguntas e algumas reflexões, eu estou oferecendo essas questões para que a gente pense. De forma geral, como vemos o nosso futuro? Como a humanidade vê o futuro dela em si? E a outra questão é, existe uma visão de esperança? Como é que é essa visão do futuro em que a gente hoje lida, nesse mundo que possivelmente pode ser considerado tão turbulento? E aí eu inicio isso aqui com uma história, tá? Um conto, na verdade, que foi tirado desse livro, O Mercador e o Papagaio, do Dr. Nosrat Pezeskian. Ele traz nesse livro várias histórias orientais como ferramentas em psicoterapia. Dr. Pezeskian visitou o Brasil muitos anos atrás, esteve em Florianópolis, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele era iraniano, mas morou praticamente grande parte de sua vida na Alemanha. E nesse livro tem um conto muito interessante, e é um conto que é relacionado ao profeta Elias. O conto diz que um discípulo de Elias pediu a Elias para que Elias mostrasse onde estava o inferno. Onde estava o inferno? Daí Elias pegou na mão desse discípulo e entrou num lugar escuro, tipo meio caverna, andou por corredores e estava com uma escuridão muito grande. E eles continuaram andando e começaram a ouvir alguns murmúrios. Alguns murmúrios. Elias chega com seu discípulo num grande salão. E nesse grande salão, eles veem um grande caldeirão. E esse caldeirão estava cheio de sopa, uma sopa muito gostosa, muito apetitosa. Mas para alcançar o caldeirão, cada pessoa tinha uma grande colher. Mas a colher tinha um cabo muito grande, porque era necessário desse cabo grande para alcançar o caldeirão. E como o cabo era muito grande, as pessoas não tinham condições, com esse cabo, de alcançar a comida e trazer no cabo de madeira e trazer, que a parte de metal era muito quente, trazer para si mesma. Então, imagina a cena. Várias pessoas em torno de um caldeirão cheio de comida, cada uma com colher, com um cabo muito grande, mas todas morrendo de fome,
porque não conseguiam alimentar a si mesmas. Cada uma não conseguia alimentar ela mesma. E elas estavam com muita fome em torno desse grande caldeirão. Daí Elias olha para o discípulo e diz: isto é o inferno. Daí ele sai desse ambiente, o barulho desse ambiente começa a diminuir, aquele murmúrio de fome começa a diminuir, eles entram num corredor escuro, andam um pouco mais, o outro barulho praticamente terminou, e eles começam a ouvir um outro barulho em outro lugar, e eles vão nessa direção desse lugar. Só que é um barulho meio que de festa. E aí vem os raios de luz, eles chegam nesse salão, e o que que eles veem nesse salão? Eles veem um grande caldeirão, também cheio de comida, cheio de uma grande sopa, muitas pessoas ao redor, porque o caldeirão era muito grande, elas tinham uma colher, cada um tinha na sua mão uma colher muito grande, mas elas não podiam se alimentar a ela mesma, mas cada um alimentava um outro que pudesse atingir com a colher. Então as pessoas alimentavam, pegavam a comida com a colher e alimentavam as outras pessoas. E nesse sentido, todo mundo conseguia saciar sua fome. Elias vira para o discípulo e diz: isto é o céu. Moral da história: as condições materiais eram praticamente as mesmas, mas o caldeirão era do mesmo tamanho, o número de pessoas famintas em torno é o mesmo tamanho, as colheres do mesmo tamanho, mas a atitude das pessoas era diametralmente oposta. Aí você deve estar pensando: que viagem esse cara está fazendo? Que viagem? O que isso tem a ver? Eu acredito que o mundo é exatamente esse caldeirão hoje. O mundo é exatamente esse salão hoje. E eu vou apresentar alguns dados. Né? Por que o mundo é este caldeirão? Aqui, me desculpem que eu não traduzi, mas isso aqui é um dado que foi obtido, a fonte está lá, Instituto para a Pesquisa da Paz de Estocolmo, de 2018, portanto, bastante recente, e diz basicamente o seguinte, tá? O gasto militar no mundo hoje em dia, gira em torno de 1,7 trilhão de dólares. Dados de 2017. Tá? Dados de 2017, 1,7 trilhão de dólares. E aqui embaixo tem os 5 maiores países que investiam em armamentos em 2017. Então, como ordem de grandeza, Estados Unidos, 610 bilhões, China, 228, Arábia Saudita, 69, Rússia, 66, Índia, 63 e assim por diante. Então, esse é um instituto de Estocolmo que fez essa pesquisa, o dado não é meu, apenas eu estou aqui reproduzindo para vocês. 1,7 trilhão de dólares. Esse foi o gasto em recursos militares. Daí você pode perguntar, o que seria equivalente se a gente pensasse em outro gasto? Tá? Eu estou achando um dado aqui, que eu quero compartilhar com vocês. O orçamento total da Unesco para os anos de 2018 e 2019 foi da ordem de 1,2 bilhão de dólares. Ou seja, grosso modo, a Unesco isso está aqui, a parte das Nações Unidas que trata de educação, ciência e cultura. Tá? O mundo gastou da ordem de mais de 1.000 vezes, em armas, em armamentos, do que o orçamento das Nações Unidas para educação, ciência e cultura. Isso você considerando que esse orçamento de 1,2 foi, na verdade, para os 2 anos. Então, por ano, você está falando aí de 2.000 vezes. Então, assim, realmente, gente, o mundo é esse caldeirão. O mundo é um caldeirão onde nós temos os recursos materiais para que a população mundial viva muito bem.
mas não temos aquela atitude, porque os países, e aí alguns líderes, etc., estão pensando só em si, como a atitude daquelas pessoas no primeiro salão do conto do profeta Elias. E aí você deve estar pensando, e daí? Daí a gente pensa assim, como é que o mundo vê a humanidade atualmente? Quando você liga os telejornais, etc., o que é que a gente vê? Essa aqui é a cena das mais fortes, que são os policiais que prenderam, que, na verdade, assassinaram o George Floyd. Eu peguei essa cena, essa foto, que não é a foto mais forte, digamos assim, mas o George Floyd está aqui, e aqui você tem, dá para ver os 3 policiais e esse aqui. Esse evento aconteceu há poucas semanas atrás e desencadeou um dos maiores movimentos, que somou-se ao movimento chamado Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, e mobilizou a comunidade norte-americana como nunca antes. A gente vê também aqui, no quadrante superior direito, uma foto de um menino, de um refugiado, que essa foto viralizou o mundo, e ela foi tipo ícone da maior crise que a humanidade está passando nos últimos anos em termos de refugiados. Então, hoje existe um êxodo muito grande de refugiados, tanto da África para a Europa, como também da América Central para a América do Norte, tudo isso aí. O mundo está em crise de violência e o mundo tem uma quantidade de pessoas desabrigadas ou desamparadas, moradores de rua, muito intensa. Isso em várias partes do mundo, isso não é uma questão só de Brasil. Eu tive a oportunidade de morar na Califórnia, em São Francisco, uma cidade que hoje passa por uma crise de moradores de rua. É um problema sério na cidade de São Francisco. Então, obviamente, alguns países sofrem mais isso do que outros, mas existe hoje um desequilíbrio mundial. Esse é o mundo de hoje, né? Em grande parte. E como é que a gente vê o mundo do futuro? Em relação ao mundo do futuro, eu compartilho aqui, e aí é uma questão de geração, né? O pessoal de uma geração mais antiga, para não dizer outra geração, vai se identificar com essa foto aqui de baixo. Essa foto aqui de baixo é a última cena do primeiro filme do Planeta dos Macacos, né? Quando eles chegam e descobrem que aquele lar, aquele planeta onde eles tinham ido, na verdade, era o planeta Terra. E falam, o que fizemos com o nosso planeta, né? Quando a gente vê clássicos tipo Blade Runner, Mad Max, etc., praticamente todos os filmes que capturam a cultura de um povo, na nossa cultura ocidental, todos mostram um futuro um futuro sombrio, um futuro nebuloso, um futuro cinzento. E aí, quando você passa isso na perspectiva para os jovens, a gente vê, puxa, se o presente está assim e o futuro é pintado nas telas como sombrio, como obscuro, que esperança a gente passa para a população? Qual é a gana que a gente tem de viver no mundo de hoje? É muito estranho, isso é uma situação muito estranha. Essa semana aconteceu um fato marcante, né? Nos últimos dias, 3 países lançaram sondas para Marte, né? Arábia, China e Estados Unidos. Então, hoje em dia, a humanidade tem a capacidade científica de levantar projetos na ordem de bilhões de dólares, de desvendar outros planetas, mas não tem a capacidade humana, para não dizer outro termo, de tratar da sua humanidade, das suas crianças, das suas populações dignamente nesse planeta. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, muito grande. Então, para onde estamos indo? Essa é a pergunta. Se a gente faz essa pergunta para um público em geral, é claro que aqui, talvez, nessa plateia, a gente estava falando com os amigos antes, essa plateia seja mais, talvez, de amigos barrais. Então, talvez não tenha uma visão de futuro como essa.
Mas se a gente faz uma pergunta dessa para um público geral, e eu tenho a oportunidade de interagir com o público geral em função de participação na universidade e outras coisas, quando ele fala, responda honestamente, você acredita num futuro melhor para a humanidade? Tem uma significativa parcela da população que não acredita no futuro melhor para a humanidade. O presente é ruim e o futuro não é muito bom quando é projetado. Daí, o que a gente tem a oferecer? A gente tem a oferecer um novo conceito de educação. E aí a gente entra no tema da educação, porque a proposta aqui é como a educação pode contribuir para uma visão de um futuro da humanidade, uma visão de mundo, uma melhor visão de mundo. E aqui tem um texto dos ensinamentos Baha'is que diz: considerai o homem, o ser humano, como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação, tão somente, pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. A reflexão que a gente convida aqui a fazer é como o ser humano, em especial a criança, é visto hoje em dia. Será que nossas escolas, nos mais diferentes níveis, realmente consideram o ser humano como uma mina rica em joias? Como algo que é essencialmente bom, uma joia que está bruta e pode ser lapidada e até aumentar o seu valor? Será que isso é o que permeia os nossos sistemas educacionais hoje em dia? Então, essa é a reflexão que a gente está convidando a fazer. Outra questão, faz diferença ver o ser humano como uma joia ou como um copo vazio, onde essencialmente se passa conceitos, nem sempre conceitos bem fundamentados. O exemplo, né? Hoje em dia, um dos males que a humanidade atravessa é o mal do racismo. Mas eu convido qualquer pessoa a fazer o seguinte experimento mental. Experimento mental era uma das estratégias que o Einstein tinha para fazer grandes descobertas. Faça um experimento mental. Então, imagine que você pega hoje 10 crianças de 2 anos de idade, das mais diversas etnias, raças, e coloca num jardim de infância para brincar. Aquelas 10 crianças de 3 anos, de 4 anos, possivelmente das mais diversas etnias, elas vão brincar entre si de maneira totalmente pura, totalmente sem notar as diferenças que existem entre elas, ou pelo menos sem notar que essas diferenças têm alguma coisa de ruim. Aí você separa essas 10 crianças, 10 anos depois elas vão estar com 14, 15, 16 anos, e você põe todos esses caras reúne de novo para trabalhar, para brincar juntos. Talvez eles vão brincar mais. Por quê? Porque dos 4, 3 anos até os 14, 15 anos, a mente deles foi formada, o preconceito foi estabelecido. Então é importante a gente entender que o preconceito não é alguma coisa inata no ser humano, é adquirido por uma falha do sistema educacional e ou da família, ou um conjunto dos dois. Então, como vemos a educação hoje? Lapidando um diamante ou preenchendo um copo vazio? Infelizmente, é possível que a educação hoje ainda seja muito preenchimento de conceitos, de conteúdo, e não de valores. É possível que muitos paradigmas de educação estejam muito mais voltados à ideia de que o ser humano é um recipiente vazio que deve ser preenchido e não necessariamente um diamante a ser lapidado. E isso muda completamente a nossa relação com a educação. Esses dois paradigmas são diametralmente opostos. E aí, o que acontece? Aí, a gente aqui tem alguns princípios para um novo modelo de educação. Então, no mundo todo, e a gente está falando de milhares de comunidades Baha'is espalhadas em centenas de países, estão trabalhando para estabelecer as raízes de um novo modelo de educação. E essas raízes, essas iniciativas são baseadas na revelação Bahá'í.
E aqui tem um texto que diz: imerge-vos no oceano de minhas palavras, para que possais desvendar-lhes os segredos e descobrir todas as pérolas de sabedoria que jazem ocultas em suas profundezas. Como os amigos tinham falado antes, esse é um texto fundador da fé Bahá'í, cujo título é Baha'u'lláh. Então, os Baha'ís acreditam, e é uma questão de fé, de crença mesmo, que a fé Bahá'í é uma revelação como um oceano, muito vasta e pode atingir os vários assuntos da humanidade. Agora, isso é uma questão de crença. Fica o convite aos amigos que aqui estão, que ainda não conhecem, a exercer aquele que é um dos primeiros e principais princípios da fé Bahá'í, que é livre e independente pesquisa. Todo Bahá'í é estimulado a pesquisar, que inclusive é uma das bases do que deve ser um sistema educacional voltado à aprendizagem e não a simplesmente transferência de conceitos. Então, a ideia aqui é oferecer alguns princípios que possam ser a base de um modelo educacional. Um dos princípios Baha'ís, que para mim foi revolucionário, e hoje em dia a gente vê que foi revolucionário quando eu descobri em 1985 isso, né? Nós vemos que aí ainda existem muitas divergências entre as religiões. E aqui tem um conceito Bahá'í chamado revelação progressiva. O conceito de revelação progressiva diz o seguinte, em curtas palavras, de maneira muito resumida. Existe uma essência incognoscível, ou seja, que o ser humano, a mente humana limitada não pode conhecer, que, para simplificar o nome, se deu o nome de Deus. Esse tem diferentes atributos, né? Em inglês seria God, em árabe seria Allah, em espanhol seria Deus, etc. Então, mas o conceito é o mesmo. Então é importante que a gente esteja falando aqui para um público que talvez seja de origem cristã, e por isso que talvez não saiba, que no islamismo, quando o texto do islamismo ao Corão menciona o conceito de Allah, por exemplo, na chamada para as orações obrigatórias, o muazzin, ele entoa uma expressão chamada Allahu Akbar, que Deus é grande. Na verdade, o conceito de Allah é exatamente o mesmo conceito de Deus que os cristãos têm e o mesmo conceito que os judeus têm. A diferença é na palavra. Então, é muito importante entender esses diferentes conceitos. Mas, basicamente, o conceito de revelação progressiva diz que a humanidade, durante sua vida, sua existência de longa duração, ela vai atravessando diferentes estágios. E, de tempos em tempos, vem um educador, um profeta, um mensageiro, para ensinar a humanidade o principal princípio que ela necessita para aquela época. E, por assim dizer, todas as religiões são como diferentes capítulos de um livro. Então, fazendo um paralelo, assim como a matemática, que você começa a estudar na base da aritmética e depois você evolui para a geometria, para a álgebra, para o cálculo e assim por diante, dependendo do nível que você chegar, mas os princípios matemáticos não vão divergir os que foram ensinados inicialmente, quer dizer, anteriormente. Assim, na sua essência, as religiões não divergem entre si. As divergências que existem entre as religiões são resultados de mau entendimento histórico e de influência, muitas vezes, dos líderes. Isso é toda uma história que a gente pode depois tentar conversar. Mas o princípio Bahá'í de revelação progressiva. Todas as religiões são como capítulos do mesmo livro. Um outro princípio em que se baseia, e esse modelo de educação que os Bahá'ís acreditam que vão ser apreciados no futuro, é o conceito da unidade na diversidade. Então, assim, não existe fundamentação científica, não existe fundamentação científica para justificar o racismo. Não existe nenhuma justificativa científica. O conceito de espécie, a gente já sabe como é definido na biologia, o conceito de espécie, né? Então, por exemplo, eu gosto de dizer assim, se você cruzar
um tigre, né? Uma tigresa e um leão, vai nascer um ser. Aquele ser vai viver, aquele ser vai crescer, aquele ser vai ter fome, vai ter muito de características, mas a definição desse ser, biologicamente falando, é híbrido. E ele tem uma característica, ele não tem a capacidade de reproduzir. Ele não é uma espécie, ele é um híbrido. Então, quando você faz o cruzamento biológico de dois animais de espécies distintas. Mas a gente sabe biologicamente que a beleza da humanidade está na sua diversidade, porque quando você tem casamentos interraciais, se diz até que, em muitos sentidos, a tendência, geneticamente falando, é de você fortalecer os genes, razão pela qual até se evita casamento dentro da própria família, entre primos, etc, etc. Então, a diversidade da humanidade deve ser um motivo de apreciação, mas hoje em dia, muitas vezes, é um motivo de... o racismo é um dos males que a humanidade tem. Então, a unidade da diversidade é um dos principais conceitos barrais que fundamentam esse novo modelo de educação. Então, aqui tem uma citação de Bahá'u'lláh, e a fé Bahá'í apresenta a abolição de todas as formas de preconceito. Ele diz: vós todos sois os frutos de uma só árvore e as folhas de um mesmo ramo. Que o homem não se vanglorie pelo amor à sua pátria, e sim pelo amor à sua espécie. Então, imagine hoje em dia, voltando àquele exercício que o Einstein recomendava, né? Um experimento de imaginação. Imagine hoje em dia se todas as crianças fossem educadas com esse princípio como um dos principais fundamentos da sua vida. A abolição de todas as formas de preconceito. Então, todas as manifestações e os problemas relacionados, por exemplo, nas últimas semanas ligadas, não teria. A gente teria os jornais para tratar de coisas mais relevantes para a humanidade. Quer dizer, poderia ter outros problemas, mas esse problema não teria em si. Os Bahá'ís acreditam que o atual estágio da humanidade é como se fosse o estágio da adolescência. Quem tem filho adolescente, ou quem lembra quando era adolescente, sabe, né? Que o adolescente é aquele que ainda, o Cássio está rindo, ou ele foi adolescente há pouco tempo, ou ele tem filhos adolescentes. Não sei qual dos dois casos, né? Pelo rosto dele, ele foi adolescente há pouco tempo. Eu vou pegar no pé do Cássio, porque é a única que eu consigo ver aqui. Eu consigo ver o Cássio, a Bia, e agora estou conseguindo ver Magali e Zeco. Então, assim, a humanidade está exatamente nesse turbilhão chamado adolescência. Então, quando a gente entende o modelo proposto por Bahá'u'lláh sobre a história da humanidade, a gente pode começar a vislumbrar muito dos problemas que a gente tem. Então, vamos pegar o caso do adolescente. O adolescente não é mais uma criança. Você pode ter conversas com o adolescente. Eu digo isso, meu filho está para fazer 12 anos. Há 3 semanas atrás, nós terminamos o livro Vislumbres, não, como é que é? Não é Vislumbres, Brisas da Confirmação. E eu falei, olha, Jordan, eu tenho papos com você agora com quase 12 anos, que eu não tinha quando você tinha 4 anos atrás, 7 anos. Então, é uma outra pegada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, biologicamente, o cérebro do adolescente ele é um cérebro em desenvolvimento. Segundo a neurociência, ele vai estar no seu estado de maturidade lá pelos 21, 22, até 24 anos. Mas tem uma teoria que diz que alguns homens vão ter no estado de maturidade aos 45, mais ou menos. Enfim, mas é só uma teoria. O Cássio riu, não sei se ele riu porque concorda ou experiência própria. Mas, enfim. Então, assim, a humanidade está esse adolescente. Então, a gente vê hoje, como o querido Armin tão bem apresentou no sábado passado, a gente vê hoje vislumbres de muitas pessoas no mundo pensando num mundo unido, e a gente vê hoje ainda coisas de 200 anos atrás. Esse é o momento pelo qual passa a humanidade. E a gente sabe que, historicamente falando, na vida de uma pessoa, a adolescência é muito curta, comparado com toda a longevidade que geralmente as pessoas têm. Então, a adolescência da humanidade vai ser curta, mas ela é intensa.
E é por esse momento que a gente está passando. Um outro conceito interessante, gente, e aqui me lembra uma história, né? Diz assim, o pessoal, quando chega na sexta-feira, né? O pessoal falou, virou até gíria, sextou, né? Porque a turma tem uma adoração incrível pela sexta-feira e quase uma ojeriza em relação à segunda-feira. Por quê? Porque o trabalho, em muitos lugares, é visto como um castigo, sabe? Talvez seja uma herança do gênero, saiu do paraíso, vai ter que trabalhar e tal. Enfim, mas nesse novo conceito de educação que os Baha'is propõem, o trabalho é algo elevado, se for feito no espírito de serviço, ao grau de oração. Aqui eu coloquei 4 fotografias. Aqui, obviamente, é um bombeiro, todo mundo sabe. Aqui é um médico, todo mundo sabe. Aqui é um engenheiro, no caso, engenheiro civil. Só para lembrar um pouco a minha classe, eu sou engenheiro mecânico, assim, só para... E aqui, gente, aqui é talvez o trabalho mais importante que hoje tem a humanidade, que é o trabalho do professor. Essa é a cena de um dos filmes que mais me tocou na vida, chamado Escritores da Liberdade. Se você tiver chance de ver esse filme, assista esse filme, porque essa professora, em um semestre, conseguiu revolucionar e transformar a vida dos seus alunos. Eu não vou contar aqui toda a história do filme, mas ele é espetacular. Essa cena aqui é uma cena do filme. E ela era simplesmente, entre aspas, simplesmente, uma professora de inglês num subúrbio de Los Angeles, no segundo grau, no high school, o que seria equivalente a uma professora de português numa escola pública no Brasil, numa escola, inclusive a turma dela era barra pesada, entregaram para ela a turma mais, entre aspas, barra pesada. Então, se você quer saber o poder de transformação que um professor tem, assista Escritores da Liberdade, fica como dica. Então, nesse conceito desse novo modelo de educação, o trabalho não vai ser considerado um castigo, uma pena, uma carga a levantar. E aqui diz, na causa Bahá'í, as artes, as ciências, Abdu'l-Bahá diz, filho do mensageiro do profeta Bahá'u'lláh. Na causa Bahá'í, as artes, as ciências e todos os ofícios são considerados como adoração. Em poucas palavras, todo esforço, toda função desempenhada pelo homem de todo o coração, se movida pelos mais nobres propósitos e pelo desejo de servir a humanidade, é adoração. Isto é adoração, servir a humanidade e suprir as necessidades do povo. Servir é orar. Então, esse é o espírito que vai ter o conceito de trabalho nesse novo modelo de educação. Direitos iguais entre homens e mulheres, daria para dar uma palestra inteira sobre isso. E, recentemente, viralizou na internet o êxito que os países liderados por mulheres tiveram em relação à pandemia. Eu não vou falar diretamente sobre isso aqui. Mas a gente está passando realmente por uma nova era das mulheres. Esse slide foi preparado, de fato, há muitos anos atrás, pessoal. Muitos anos atrás, antes da Angela Merkel ser considerada hoje uma das maiores líderes mundiais. Angela Merkel ficou na liderança do governo alemão por vários mandatos. Ela está saindo agora e ela está saindo com altíssima popularidade, ainda mais acrescentada pela forma como ela teve base científica. Se você quiser estudar uma base de um líder, estude a vida de Angela Merkel. Eu estudei, fiquei impressionado. E como ela tratou a pandemia naquele país. Uma outra pessoa de relevância, a Oprah, uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. E aqui eu coloco outras menos conhecidas. Essa aqui é a professora que gerou o filme Escritores da Liberdade. O nome dela é Erin Gruell. E ela criou uma fundação chamada Freedom Writers, Escritores da Liberdade. Aqui é Anita Garibaldi, uma heroína aqui do sul do Brasil. E essa aqui, última, também é considerada uma das mais populares chefes de Estado do mundo. É a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Ardern. Então, ela foi considerada uma das pessoas mais
influentes do último ano. Eu não sei vocês, mas talvez hoje, se os países da América fossem governados por essas mulheres como Angela Merkel e a Jacinda, nós estivéssemos em outra situação. E aqui tem um texto do Bahá'í de 1985 que diz: a emancipação da mulher, a concretização da plena igualdade entre os sexos, é um dos pré-requisitos mais importantes, embora dos menos reconhecidos, para o estabelecimento da paz. A negação dessa igualdade perpétua a injustiça contra metade da população do mundo. Só quando as mulheres forem recebidas em todos os campos da atividade humana, em condições de igualdade, é que se criará o clima moral e psicológico do qual emergirá a paz internacional. Isso foi a mensagem dos Bahá'ís em 1985. E aqui tem uma breve citação a Tahririh, uma das primeiras mártires Bahá'ís no século XIX, no Irã, primeira mulher a acreditar na causa, e foi martirizada em 1852 em Teherã. E ela diz: você pode matar-me quando quiser, mas não pode impedir a emancipação das mulheres. Então, vocês imaginem, os colegas que estão aqui vendo esses princípios pela primeira vez, se hoje em dia o Oriente Médio, tá? E aí a gente está colocando junto países como Arábia Saudita, países como Irã, Iraque, etc. As mulheres sofrem tanto hoje em dia em termos de direitos. Imagine isso no século XIX. Imagine isso no meados do século XIX. É difícil de entender a revolução que isso aconteceu naquele contexto histórico. Esse novo modelo de educação, pessoal, vai ter também fundamento na harmonia entre ciência e religião. Eu costumo dizer para as pessoas, para os colegas mais próximos, eu nunca vi um mundo tão dividido como estamos vendo agora. Obviamente eu não vivi muito, eu só tenho 55 anos, mas assim, quando recentemente eu vi uma matéria dizendo que o governador de um estado americano moveu uma ação contra a prefeita da capital desse estado, porque a prefeita decretou o uso obrigatório de máscara e o governador moveu uma ação contra ela em relação a esse decreto municipal. Estou falando do governador da Geórgia e da prefeita de Atlanta. Eu não sei o nome do governador, nem fiz questão de saber, mas a prefeita chama-se Keisha alguma coisa. E ela tem hoje está fazendo um excelente, enfim, trabalho na cidade de Atlanta. E quando a gente chega no mundo, uma situação em que líderes discutem e criam leis diferentes, e, enfim, por uma questão tão simples quanto é a fundamentação comprovada pela Organização Mundial de Saúde da efetividade do uso de máscara para conter uma pandemia, é porque a gente realmente está atingindo o ápice do divisionismo. Então, nesse modelo que fundamentará o futuro, os Bahá'ís acreditam que a religião e a ciência vão ser vistas como duas asas de um mesmo pássaro e vão ter que estar em harmonia. Porque sem a religião o mundo cai no materialismo e sem a ciência o mundo vai para o extremo do fanatismo também. Então esse equilíbrio será necessário. E aqui diz, né? Quando a religião, livre das suas superstições, tradições e dogmas pouco inteligentes, mostrar sua harmonia com a ciência, então se achará no mundo uma grande força unificadora e purificadora. Então, note que esse é um texto Bahá'í que diz que é a religião que tem que estar livre das suas superstições, tradições e dogmas pouco inteligentes. Talvez de forma estratégica, quando foi proposto o título da palestra, a gente falou sobre educação e espiritualidade. Muitos dos meus amigos falam assim, vamos ver tal evento. O evento vai ser sobre espiritualidade, sobre práticas de meditação. Não é religião não, tá? Então pode ir tranquilo. Então, assim, como a religião realmente ficou com um selo, um carimbo de alguma coisa dogmática muito pesada.
E realmente tem fundamentação histórica para isso. A gente pode discutir, eu espero que alguém no chat coloque isso aí. E eu costumo brincar dizendo assim, quando uma pessoa me pergunta, fé Bahá'í é uma religião? Eu respondo com a pergunta, quanto tempo você tem para ouvir? Porque quando a pessoa pergunta se a fé Bahá'í é uma religião, eu tenho que saber o que na cabeça dela significa religião. Porque se eu não souber o que na cabeça dela significa religião, e eu disser que a fé Bahá'í é uma religião, eu posso estar dando informação completamente diferente. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem na sua mente o paradigma de que a religião foi causa das guerras, a religião é causa de fanatismo entre as pessoas, a religião ainda causa, inclusive, fundamentação para atentados, separatismo, etc. Nesse conceito, a fé Bahá'í não pode ser considerada uma religião. Mas se a pessoa tem a abertura de dizer que na mente dela, religião tem a ver com ligar Johnny, se você estiver ouvindo a gente, sua imagem e seu áudio pararam aqui, tá? O pessoal, Johnny caiu. Aguardar uns minutinhos. Vamos pedir a Bia para salvar aí com a música? Isso, Bia! Boa ideia. Bom, eu vou tocar mais uma palavra oculta, seguindo nesses conselhos que Bahá'u'lláh dá para toda a humanidade, que só nos fazem bem, né? Ó filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Senhor, de grandeza e poder. Amigos, deixa eu contar uma novidade para vocês. Faltou energia na minha região, já pensou?
Você consegue me ouvir, Carlos? O Cássio, dá um Sim. sinal se você consegue me ouvir. Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, muito bem. O que eu fiz foi eu coloquei meu celular como hotspot e eu estou agora acionando pelo meu celular. E não sei se vai ficar muito bom, mas vamos ver aqui aonde eu parei. Você consegue ver minha tela? Sim, Tá. Eu vou bloquear a minha câmera, porque aí eu foco na tela e recomeço aí. Beleza? beleza. Tá. Estava falando, o Johnny, sobre a questão da fé Bahá'í ser religião ou não dentro daqueles princípios, né? Se a pessoa tem tempo para ouvir. Só para te lembrar. Não, isso eu me lembrava. Beleza, obrigado por retomar. Então, é interessante isso, a gente está retomando por outra maneira. Então, se a pessoa tem tempo para ouvir, né? Então, eu pergunto para ela o que ela acha sobre religião, e aí, na mente dela, de perpetuação das guerras e preconceitos, etc., eu digo, não, a fé Bahá'í não pode ser religião nesse conceito. Mas, se a pessoa tem na sua mente que a religião é uma oportunidade de ligar o ser humano ao ente superior, tá? De ligar o ser humano a os seus irmãos de espécie, então a fé Bahá'í pode ser considerada religião. Então, eu sempre digo, aí a gente começa a explicar para ver se a gente fecha um conceito de acordo com o que a pessoa pensa. Deixa eu ver se eu consigo retomar. Johnny, não estamos te ouvindo de novo. Johnny? Opa, voltou, John? Não. Caiu de novo, gente. Caiu de novo. Eu gostei da ideia da Bia salvar a gente. Quer salvar a gente de novo, Bia? O maior prazer, gente. Prazer nosso também. Bia, aqueles sambinhas barrais, Oi? aquele sambinha seu. Ah, daqui a pouquinho. É. Ó filho da luz, esquece-te de tudo menos de mim e comungar com meu espírito. Eis a essência de meu mandamento. Volve depois a isto. Volve depois a isto. Ó filho da luz, esquece-te de tudo menos de mim e comungar com meu espírito. Eis a essência de meu mandamento.
Ele voltou, gente? Não. Ainda não? Ainda. Então, peraí. Johnny, se você voltou, você está no mudo. Eu sei, querido. Tirei o mudo agora, Ah, porque tá. Tá eu bom. tive que ver antes que eu estava no mudo, entende? Assim que voltou. Então vocês têm a Bia como plano B. Eu gostei. Então, Bia, eu vou sair de vez e você fica só tocando, beleza? Aí você toca as perguntas também, pode ser? Nós estamos gostando muito da sua palestra, está Tá maravilhosa. ótimo. Pelo menos você está dizendo, ela está dinâmica. Você acha que nunca viu uma palestra que o cara saiu e voltou tantas vezes, né? Mas juro, que acho que aconteceu agora foi o seguinte: como estava no meu telefone e a internet voltou no fio, então ele fez o chaveamento e perdeu a conexão antiga. Mas vamos lá. Isso é só para fazer um teste de paciência com o cidadão. Isso aí. Foi o Bom, Murphy, não? como é que é? Foi o Murphy. A gente disse que ele não estava vivo, tá? Apareceu. Para Chamou ele, quem, ele ouviu. para quem não sabe, vocês devem estar ouvindo a Fé Bahá'í pela primeira vez aqui. A gente espera que tenha pelo menos 2, 3 contatos no encontro. Aqui tem algumas citações de figuras relevantes na história da humanidade. Gandhi diz: a Fé Bahá'í é um consolo para a humanidade. E o Leão Tolstói diz: nós desperdiçamos nossas vidas tentando desvendar os mistérios do universo, mas havia um prisioneiro do governo turco, Bahá'u'lláh em Aca, Palestina, que possuía a chave. E tem um escritor muito famoso no Brasil, Érico Veríssimo, que escreveu: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas de Haifa e subir um dia à hora do poente os degraus de mármore que, por entre solenes ciprestes, me levariam até a porta do Templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual. Então, se você não conhece a Fé Bahá'í ainda, figuras históricas conheceram. Enfim. A Rosana perguntou se eu ia falar sobre instituto. Eu queria aqui dizer rapidamente, né, que os Bahá'ís em todo o mundo fazem um trabalho voluntário de educação espiritual que envolve estudos com adultos, a gente chama de círculos de estudos, representados nesse quadrante aqui, aulas para as crianças, representadas nesse quadrante aqui, e grupos de pré-jovens, representados nesse quadrante aqui, cujo livro da frente é o Brisa de Confirmação, que eu reconheço por recém ter terminado com meu filho. Então, no mundo todo, esses princípios que nós estamos falando, de diversas formas, são apresentados às pessoas pelos Bahá'ís que fazem um trabalho voluntário em centenas de países. O que temos para compartilhar? Nós temos a compartilhar essa visão. O futuro do mundo, segundo a perspectiva Bahá'í, será de união. Não significa dizer que, do ponto onde nós estamos até aquele futuro, não vão acontecer turbulências. Nós já estamos vivendo momentos de bastante turbulência e pode ser que outros momentos de turbulência virão. Mas, na perspectiva Bahá'í, o mundo unido é o nosso futuro. E nós estamos trabalhando de diversas formas para isso, junto com outras pessoas no mundo também. E aqui diz: o impulso para a unidade mundial é uma das características dominantes e generalizadas da vida do planeta. A experiência da comunidade Bahá'í pode ser vista como exemplo desta unidade crescente. Se a experiência Bahá'í puder contribuir em qualquer medida para reforçar a esperança da unidade da humanidade, será com grande satisfação que a oferecemos como modelo de estudo. O modelo de estudo é aquilo que deve ser realmente avaliado, analisado, experimentado, como se faz pesquisa utilizando modelos. Tá? E aqui tem um print de um site Bahá'í, o site internacional, bahá'í.org. Os amigos também mencionaram o site brasileiro, bahá'í.org.br, que tem vários materiais para pesquisa. Então, a ideia aqui é que os amigos fiquem estimulados a pesquisar.
E para finalizar, se diz, né? Breve será presente ordem posta de lado e uma nova se estenderá em seu lugar. A Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos. É esta a visão de futuro que os Baha'is no mundo todo estão ensinando. E fica aqui o convite para que aqueles que ainda não conheçam, e retorno a uma fala que fiz antes, exercitem o poder que é... perguntaram a Abdu'l-Bahá, quando ele visitou Paris, né? Qual é maior dádiva de Deus ao ser humano? Abdu'l-Bahá inicia a sua palestra dizendo: a maior dádiva de Deus ao ser humano é o poder do intelecto. Então, usem o poder do intelecto para pesquisar esse oceano que é a fé Bahá'í. É isso que eu tinha a dizer aos amigos. Passo a palavra para o moderador, o jovem, quase adolescente, Cássio, que ele falou que foi adolescente há pouco tempo. Muita questão, é subjetivo, né, Johnny? Obrigado. É tudo subjetivo, eu também digo, o que vale é o espírito. É isso aí, exato. Pô, Johnny, obrigado. Pessoal, antes da gente entrar no perguntas e respostas, né? Aí, Bia, mais uma para a gente aí, pode ser agora, aquela que a Rosana pediu, aquelas, não sei, pode ser também natural. Aí, pessoal, vocês vão mandando aqui suas perguntas aqui no chat, tá? Para a gente poder ver, organizar aqui, tem alguns comentários que já chegaram aqui, para a gente poder aproveitar do Johnny, ok? Bia, contigo, mais uma, obrigado. Ok. O nome desse sambinha é Elixir Sagrado. Me ensina, Senhor, a viver o seu amor. Me queima a razão, santifica o meu coração. My beloved me chama, posso sentir no coração. Tic-tac meteórico, suave é sua canção. Invade meu ser um torpor adocicado, sim. My Lord, é seu amor em mim sendo injetado, é um elixir sagrado, é um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim me deixa mole, mole embriagado. É um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim me deixa mole, mole embriagado. Ser humano, ser alado, no amor assegurado. Voa, voa sem parar, alasão animado por mar. É um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim me deixa mole, mole embriagado. É um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim. Olá. Pode ser mais uma, Bia? Ou não? Ah, lógico que pode. O nome dessa música é Fé. Não fujas da fé, não finjas que é nada. Se sonhas com ela, que sonha acordada. Essa sensação, a fé te acompanha, no peito arfando. É o amor e a fé pulsando, pequenos milagres
e muitos sinais permeiam a vida. A fé colorida, a fé colorida, a fé escolhe a vida, corrente positiva, encontro de águas vivas. Não fujas da fé, não finjas que é nada, se sonhas com ela, que sonha acordada, essa sensação, a fé te acompanha, o peito arfando, é o amor e a fé pulsando, pequenos milagres e muitos sinais permeiam a vida. A fé colorida, a fé colorida, a fé escolhe a vida, corrente positiva, encontro de águas vivas. Caramba. Obrigado, Bia, obrigado. Obrigada a vocês pelo carinho. Ah, gente, nossa, que legal. Eu ouço as músicas da Bia, que só tinha ouvido umas gravações aqui e tal, aí estou ouvindo ela ao vivo agora aqui. Muito bom. Johnny, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui para você pelo YouTube, tá? O Murilo mandou para mim aqui. Diz assim, ó. Quem mandou foi a de Viana Zucca. Como os Baha'is podem explicar para uma professora a importância da mulher na educação e ensinar mais coisas práticas da vida do dia a dia e do respeito às mulheres que são tão humilhadas? Nossa, mãe. Que tem poucas perguntas, mas aquelas que tem são profundas, né? Essa pergunta, como é que é o nome dela mesmo, Cássio, da pessoa? Ela se identificou como Viana Zucca. Viana Zucca, ok. Essa pergunta me lembra um princípio Bahá'í, que é o seguinte. Alguém aqui no chat, acho que foi o amigo Zeco, mencionou sobre o tripé da educação. Super importante isso, né? Na perspectiva Bahá'í, a educação é material, é humana e é espiritual. Super importante esse conceito, muito relevante, que podia ter incluído na apresentação e não incluí. Me lembra um princípio importante que a fé diz. A fé diz o seguinte: a educação é compulsória para todos. Porém, se uma família tiver um casal de filhos, menino e menina, e só puder educar um deles naquele momento, a prioridade deve ser a educação da mulher. Tamanha é a relevância da educação da mulher que os Baha'is, nesse momento de distinguir, eles são orientados a dar prioridade à educação da mulher. Então, na verdade, a forma de ensinar é dizer que, primeiro, a mulher ela é extremamente valorizada na revelação Bahá'í em todos os aspectos, e dizer que as mulheres são educadas para atingir as posições de destaque em todos os campos da vida humana. Tanto que aquela citação da Casa Salsista da Promessa da Paz que eu citei, eu gosto de repetir. Enquanto não houver a mulher sido reconhecida como igualdade em todos os campos da atividade humana, não existirá o clima psicológico e espiritual para atingir a paz. Então, é super importante isso. Só que isso tem que ser ensinado para homens e mulheres. Muitas vezes, a mulher, por uma educação diferente, para não dizer outro adjetivo, passa preconceitos para os seus filhos, tanto para filhos ou para filhas. Então,
as mulheres, elas sofrem preconceito, mas talvez de maneira inconsciente elas passam esses preconceitos, porque como a gente viu, o preconceito não é inato, o preconceito é adquirido. Então, as primeiras professoras de toda criança, com certeza são as suas mães. Então, a mãe, ela tem essa função primordial, além de poder trabalhar fora e dever trabalhar fora, etc., mas ela tem a função primordial de educar os filhos. E essa visão Bahá'í é super importante. Tendo a necessidade de optar, a opção tem que ser a educação da mulher. Imagine o que seria o mundo hoje se 150 anos atrás, esse princípio já fosse ensinado. Só esse já revolucionaria o mundo. Então, não sei se eu respondi para ela, não sei se ela quiser perguntar mais, mas o que eu diria era isso. Isso está elevado num grau super importante. É interessante dizer que esses princípios que a gente cita aqui, que algumas pessoas podem entender que são princípios sociais, na fé Bahá'í eles são princípios de religião. Eles estão intrínsecos na religião da pessoa. Isso não está separado. Tá? Então, infelizmente, a gente sabe que, enfim, várias culturas ou várias religiões podem perpetuar preconceito, sim, de várias formas. Tem mais alguma outra pergunta, Cássio? Tem. O Carlos Gariani fez assim, ó, a educação das crianças hoje em dia é delegada pelos pais a outros, tais como creches, escolas, etc. Né? Qual o ponto de vista da fé Bahá'í sobre isso? Eu acho que ele perguntou porque ele sabe a resposta, né? Essa é a pergunta de quem sabe a resposta, claramente, né? A gente sabe que o Carlos está fazendo isso por, enfim, querer colocar um ponto super importante para dar ênfase. Na verdade, a educação dos filhos é uma das principais obrigações dos pais. Se diz, inclusive, educação no sentido até mais amplo, como o querido Zeco mencionou, material, humana e espiritual. Se diz, inclusive, que um dos poucos pecados imperdoáveis por Deus é a negligência e a educação aos filhos. Tá? Então, esse é um princípio super relevante para que os pais não deleguem às creches e às escolas a educação. O fato é que eu estou falando isso como alguém que vive no ambiente educacional, no ambiente acadêmico. Eu sou professor de uma universidade federal, de um curso considerado de renome há mais de 26 anos. E o fato é que existe uma desconexão entre o conceito mais profundo de educação e a instrução que é dada nas escolas. A instrução como passagem, como transmissão de conceitos. O que essa palestra tentou demonstrar é que educação é mais profundo do que instrução. O mundo hoje em dia está muito instruído, mas ele não está educado, no sentido mais profundo da palavra. Para se mandar sonda para Marte, acreditem, vai muita pesquisa, muita instrução, muito conhecimento. Mas o mundo aqui dentro ainda continua caótico. Então, existe uma desconexão. A ênfase na educação material, ela está sobrepujando a educação espiritual. Isso não pode acontecer. Mas isso é fruto de uma razão histórica e muitas outras coisas. Então, eu não sei se o Carlos quer complementar a pergunta, porque ele perguntou, ele pode responder, mas o que eu tinha a responder é isso. Estou satisfeito. Bondade sua. Olá. Eu gostei muito da pergunta aqui do Zeco, né? Ele pergunta assim, você já está comentando ela já, mas assim, a educação Bahá'ímente falando, né, e tal, envolve um tripé: a educação material, humana e espiritual, né? A que motivos você atribui que a educação espiritual de valores, da ética, do bem viver, anda tão relegada, desprezada no mundo? Né? Quer dizer, por que não está tão valorizada assim, né, nesses dias atuais em que vivemos? Olha, essa pergunta vem, né, de um querido amigo. Eu conheço o Zeco Magalha, tecnicamente há mais de 30 anos, que foi o tempo que eu cheguei em Floripa. Hoje o Magalha mandou uma foto que eu difícil reconhecer se era eu naquela foto.
Mas acho que era eu, estava lá do Meiran e do Osnildo, enfim. Então, eu conheço esse querido casal há muito tempo e os tenho como amigo. Olha, eu vou dar uma resposta, e aí meramente, não é visão Bahá'í, é uma reflexão minha, tá? Eu acho o seguinte, o conhecimento, tem uma citação do Kitab Khan, um livro da certeza, que diz: o conhecimento é um só e os ignorantes o dividiram. Existe uma desconexão na humanidade. Então, historicamente, quando a gente vai falar de religião, e eu já fui falar de religião dentro da universidade, existe um preconceito muito grande pelo desserviço que muitas instituições fizeram ao termo religião. A ponto de hoje em dia você dizer, olha, chama de espiritualidade, não chama de religião, porque aí o pessoal vai. Tá? Então, assim, talvez, essa resposta vai levar a uma chuva de comentários aqui meio forte no chat, eu espero. Talvez o que a gente chama de ciências humanas não tenham feito seu devido papel. Porque as ciências humanas hoje em dia, e talvez eu esteja falando isso por uma razão muito própria que eu estou vivenciando. Eu sou membro do Conselho Universitário da minha universidade e os representantes dos centros de ciências humanas causam grandes polêmicas na universidade. Então, talvez se hoje todas as ciências fossem direcionadas para o bem maior da humanidade e não para geração de conflitos, o mundo tivesse em outro patamar. E isso tem a ver também com uma citação que tem na Declaração Bahá'í, em 1979, com a declaração para uma conferência de Viena, que diz assim: nós devemos instilar princípios espirituais nos cientistas. Quer dizer, um cientista ele deve ter princípios espirituais, porque se um cientista tiver princípios espirituais, ele não vai usar o seu conhecimento, que é a manifestação daquele que é o maior dom de Deus ao homem, que é o poder do intelecto. Manifestação do intelecto é o conhecimento colocado em ação. Não vai usar o seu conhecimento para coisas maléficas à humanidade, como tem hoje. Então, grande parte, inclusive, desses que fazem essas coisas maléficas são engenheiros, são desprovidos de valores, muitas vezes, e são manipulados por tiranos e desenvolvem bombas, etc., etc., como a gente falou, de um orçamento de 1,7 trilhão de dólares em guerra só no ano de 2017. Isso é feito por pessoas que têm muito conhecimento, entre aspas, são instruídos, mas não são educados. Então, eu acho que é negligenciado porque o papel das ciências humanas em cumprir, nutrir as pessoas de valores foi negligenciado. E foi negligenciado dentro da academia, se causa muito mais, a gente sabe que talvez nos centros das ciências exatas se tem muito menos conflitos ideológicos do que nos centros das ciências humanas. Me perdoem, talvez eu esteja falando isso num viés totalmente tendencioso em função da realidade que eu vivo hoje na minha universidade. Tá? Então, se tiver alguém aqui da UFSC que também quiser debater, a gente pode debater o quanto quiser, mas é uma realidade. Então, as ciências humanas fragmentaram o coração das pessoas. Tá? Vou dar um exemplo. As descobertas feitas por Charles Darwin têm muito valor, independente da questão do elo perdido, etc. Não vamos entrar nessa questão, porque isso é uma outra palestra sobre ciência e religião. Mas trazer conceitos de evolução para dentro das ciências humanas e criar o darwinismo social é uma aberração. Quer dizer, o darwinismo social diz que algumas civilizações têm o direito de prosperar e outras civilizações têm o direito de perecer. Isso é uma aberração. E isso é um mau uso do conhecimento. Tá? Então, essa é uma resposta totalmente minha, eu não estou trazendo isso. Eu tento separar o que é citação Bahá'í, que eu coloquei na palestra, essa é uma reflexão pessoal, e como tal pode ser totalmente limitada, errônea, tendenciosa, mas eu sinto isso aí. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas das ciências exatas têm que estar mais imbuídas de princípios espirituais, porque, na verdade, são eles que transformam o mundo. Sem querer puxar
a brasa para minha sardinha, os engenheiros transformam o mundo, né? Tudo que você vê à sua volta, esse dispositivo que está nos fazendo essa comunicação é resultado da engenharia, da ciência, da tecnologia, obviamente, tá? Nas suas várias manifestações. Então, esses caras também têm que estar inspirados por princípios espirituais. Enfim, é o que eu tinha para responder hoje. O resto é muito complexo. Vamos lá. Não menos complexo, mas dentro dessa questão aí que a gente está falando de educação e valores, a Lumardiana perguntou assim, dentro desse preconceito também sobre a palavra religião, né, quer dizer, fala que é espiritualidade, não fala que é religião, senão ninguém vai, né? Ela perguntou assim, como explicarmos, né? Como que a gente vai explicar para as pessoas que as aulas de crianças e de aulas de grupo de pré-jovens não são uma catequização? Excelente pergunta. Essa foi quem fez as perguntas? Foi a Lu? Lu Foi a Marciano? Lu. Foi Eu Lu tô vendo. Ela é do interior de São Paulo, pelo que eu me lembro, né? É do interior de São Paulo. Legal. A melhor explicação é a seguinte: é dar o material para o pai, para o professor, para que eles leiam. Dá o material, escreve uma carta para eles e mostra. Então, a gente tem que... Porque é compreensível esse receio que as pessoas têm. Tá? Eu vou fazer com que meu filho, meu sobrinho, seja catequizado por uma religião oriental que fala os nomes super estranhos. Se a gente está aqui e 90% da nossa plateia hoje é Bahá'í, eu descobri que a síndica do meu prédio está vendo essa palestra, porque ela me mandou o WhatsApp. Caiu a energia do seu prédio. Eu falei, como é que você sabe? Eu disse, eu estava na palestra, eu estava vendo, então ela está aqui. Ela estava presente. Pode estar dormindo agora nesse momento, mas deve estar presente naquele momento. E a síndica do meu prédio não é Bahá'í, enfim. Mas eu acho que a melhor maneira... Aqui sim. Ela falou, tá? Estou aqui sim, ela falou se manifestando. Então, a melhor maneira é a seguinte. Abdu'l-Bahá dizia que quando você ensinar a fé Bahá'í, você deve ter a postura de dar um presente a um rei. Então, você deve ter a postura de dizer assim, eu estou dando um presente ao seu filho, ao seu sobrinho, etc. Agora, primeiro mostre o presente a você. Então, a gente tem que abrir. Eu tenho uma teoria, meramente uma teoria, não vale nada, porque é minha teoria. Nós temos que disseminar, escancarar os princípios Bahá'ís. Porque se não fizermos isso, ela vai continuar na obscuridade. Como eu falei para os amigos antes de começar a live, eu visitei a Índia, que tem 1 milhão de Bahá'ís na Índia, e todo mundo conhecia o templo do Lótus de Delhi, e o pessoal não sabia o nome Bahá'í. Então, assim, mostre isso, leve os livros para os professores, para os familiares, com uma carta. A gente fez isso em ingleses. Na época que eu morava em ingleses, Magali pode completar depois, se ela quiser. A gente fez isso e a gente abriu espaços não Bahá'ís para ter aulas lá. Então, mostre o material e apresente que é uma nova visão de ser humano. Nova visão de mundo para o ser humano. É isso. Se alguém quiser complementar, como a gente aqui tem... Isso aqui me lembra uma citação um conto do Nasruddin. Tem 450 Bahá'ís para 3 contatos, mas tudo bem, não vou falar muito. Só fazer um comentário aqui, a Viana Zucca se identificou, eu que já tinha visto esse nome, é a nossa querida amiga Alcimar, ela está lá na França assistindo a sua palestra, o Johnny. Na França assistindo a palestra, meu Deus do céu. Só a internet para fazer isso mesmo, né? Isso é... Veja, pessoal, hoje, eu até me emociono, porque recentemente, há umas 6 semanas, eu entrei num grupo de estudos sobre ciência e religião. Ele se reúne às quintas-feiras. Esse grupo tem gente da Austrália, Canadá, Estados Unidos, até tem um brasileiro perdido lá, que sou eu, né? Então, imagine a beleza disso. 30 anos atrás não existia, gente. 50 anos atrás não existia. Tem uma expressão em inglês que diz assim, we take for granted. Quer dizer, nós não damos o devido valor, porque isso todo mundo, hoje toda classe média tem isso. Isso mostra como o mundo, de fato, do ponto de vista físico, tecnológico, se uniu. Uma pessoa lá na França vendo essa palestra deve se identificar muito com os Bahá'ís do Espírito Santo
né? Deve ter muita saudade da Rosana, do Carlos Alberto, do Cássio. Poderia estar fazendo outras coisas na França, mas está assistindo vocês. Vamos lá, mais alguma? Uma pergunta minha aqui. Você falou da questão da educação, da espiritualidade. Estamos aqui no momento educacional. Posso entender assim, Johnny? Claro, o momento educacional. Só não sei quem é um Ok. professor, mas tem um momento educacional. É verdade. A gente está conseguindo ter esse momento educacional aqui em função da tecnologia que está disponível para a gente, né? Certo. Essa, por exemplo, um dos exemplos, por exemplo, da união entre o material e o espiritual, ou da ciência e da religião, por exemplo? Sim. Muito boa a sua pergunta, porque numa palestra que eu já dei mais vezes, que é Harmonia entre Ciência e Religião, uma perspectiva integradora, eu mostro uma definição que foi escrita em 1936. Em 1936, o Guardião da Fé Bahá'í fez uma descrição que toda vez que eu mostro esse slide, todo mundo diz, essa é a descrição da internet. Aí depois eu revelo que isso foi escrito em 1936. 36. Então, assim, é uma profecia. Se você lê aquilo ali profeticamente. Para quem não sabe, a internet tem diferentes... tem até um outro estudo que a gente fez sobre a internet, mas, enfim. A internet tem diferentes fases de nascimento. Fisicamente, ela nasce na década de 60, quando os pesquisadores de uma agência americana ligada ao Pentágono, chamado DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, uma agência de projetos avançados chamada DARPA, ligado ao Pentágono, resolve unir computador que já existia na época com telefone que já existia na época. Então, eles começaram a transitar dados. Isso ele cria uma primeira rede chamada ARPANET. Isso é década de 60. Mas o boom da internet foi quando, na década de 80, final da década de 80, eles começam a popularizar e tiram a internet, deixam da internet estar somente a academia. E aí popularizou com os browsers, hiperlinks, etc. Então, tem várias datas de nascimento. Então, sem dúvida, a internet é um instrumento de unidade mundial. Se você for ver, dois grandes elementos, dois grandes vetores de transformação que aconteceram, o querido Asmi deu uma maravilhosa palestra no sábado passado, né? O que aconteceu nos últimos 170 anos? Basicamente, os dois grandes vetores de transformação da humanidade: transporte e comunicação. Com transporte e comunicação, você fisicamente fez o quê? Encolheu o mundo. Então, fisicamente, hoje nós estamos encolhidos. Aquele conceito de aldeia global é um fato hoje em dia. O maior fato que a gente está vivendo essa pandemia, ou seja, se fosse 400 anos atrás, quanto tempo demoraria para uma doença super contagiosa na China chegar até a Europa e chegar até as Américas? Muito mais. Na fase que a gente está, graças aos meios de transporte, dizem, né, que comeram os animais exóticos não fritos adequadamente em algum país, 2 meses depois o mundo estava parando, né? Então é um absurdo. Isso mostra como o mundo encolheu. Então, totalmente, Cássio. Totalmente. Comunicação e transporte. São dois vetores e dois têm a ver com a engenharia, tecnologia, etc. Bacana. Gente, pelo nosso horário aqui, nós já estamos no horário. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria fazer talvez uma pergunta direta, abrir seu áudio aí e perguntar para o Johnny, que não mandaram mais aqui pelo chat. Nós já estamos no nosso horário também. Eu queria que ele escrevesse o texto, é uma frase de Shorri Effendi. E ela está no... Quando eu era da tesouraria, a gente abre aquele lugar do relatório e tem esse texto. Mas eu anotei em algum lugar e eu perdi. E aí eu tenho um texto aqui. Escreve no chat, se possível, para eu pegar aqui. Eu vou escrever no chat para você, porque eu tenho o texto aqui, porque esse eu divulgo na minha palestra sobre ciência e religião. É maravilhosa a frase, é uma coisa impressionante, deixa a gente chocado. É muito forte mesmo. Eu vou abrir aqui e vou te dizer.
aqui. O texto é o seguinte: um mecanismo de comunicação mundial será projetado englobando todo o planeta, livre dos obstáculos e restrições nacionais e funcionando com incrível rapidez e perfeita regularidade. Foi escrito por Shoghi Effendi em 1936. Então, realmente, isso é uma comprovação, isso é um efeito profético, né? Em 36, nem a ARPANET existia, porque a ARPANET foi da década de 60. Ok? É isso. Fantástico, fantástico. Ok, Johnny, gostaria de agradecer imensamente a você. Tem vários, vou resumir os comentários aqui, estão maravilhados com o conteúdo, com a metodologia, a forma que você falou, prende, atrai a gente. Não é à toa que você é professor. Alguma coisa boa a profissão tem que dar, né? Pois é, felizes são os seus alunos que já passaram e vão passar ainda nessa vida. Não, tá? mas eu quero dizer aqui que, para mim, todas as oportunidades que eu tive de falar sobre a fé Bahá'í no Brasil e até fora, enfim, algumas outras oportunidades eu tento, porque, em grande parte, eu digo para os amigos que é como se fosse uma escola em paralelo, né? Que, assim, eu terminei engenharia em 86 e declarei Bahá'í em 85. E quando eu declarei Bahá'í, eu já estava terminando engenharia, no meu último ano de engenharia. Aí depois fui trabalhar na multinacional, daí foi que eu conheci o Jansson, que não apareceu hoje, enfim, fui trabalhar em São Luís do Maranhão. Mas ter convivência na comunidade Bahá'í é como se fosse um curso à parte de relações humanas. Por quê? Porque a comunidade Bahá'í é o organismo mais diverso que qualquer ser humano possa imaginar na face da Terra. Eu faço um convite, talvez a título de desafio. Tente conhecer algum grupo social que é mais diverso do que a comunidade Bahá'í. Você não vai conhecer. Então, eu estou dizendo que eu já tive a oportunidade até de morar fora do Brasil também, conviver com os Bahá'ís na Inglaterra, nos Estados Unidos, pouco no Japão, porque onde eu morei não tinha Bahá'ís, tinha que viajar 1h30. Mas essa diversidade dá para nós uma capacidade de interagir em grupos como raramente se encontra. Porque quando a gente está no grupo da Assembleia, os amigos que são da Assembleia sabem, né? Lá você tem a maior diversidade possível e imaginável na face da Terra. E a gente tem que trabalhar junto, tem que conviver, tem que trabalhar, tem que conviver, enfim. Então, é um curso de relações humanas à parte que eu levei nesses 30 e poucos anos e estou fazendo, né? Não vem diploma, né? A gente diz que a gente se declara Bahá'í, mas está tentando ser Bahá'í desde 85, no meu caso, né? Então, é por aí. E eu queria finalizar também desejando, assim, mais uma vez, minha gratidão pela família Spilacé, seu líder Spilacé. Fiquei muito feliz de saber que vai haver um evento. Não sei se eu podia já dizer isso, se não podia, me desculpe. Um evento e vão homenageá-lo em outubro ou novembro, porque, junto com o Pema, ele foram as duas pessoas que me encontraram na rodoviária deserta em João Pessoa, na véspera de Carnaval. E digo, na mesma noite que eu vi o nome Bahá'í, eu declarei e assinei o cartão. Na mesma noite. Essa história está em Facebook, tem um monte de história. A Rosana deve ter visto essa história já umas 200 vezes, hein? Por causa do Rogério, etc. Então, muito feliz de estar falando com os amigos de Vitória do Espírito Santo, muito feliz de estar falando com todos vocês e espero que o Beto aí, Carlos Beto, não tenha se arrependido das pessoas que falaram para ele, se enganaram. Muito bom, A Johnny. gente só quer saber quando vai ser a próxima. Sempre tem um retorno, hein? Johnny, Sempre você tem retorno. comprovou todas as referências. Ah, tá. Você comprovou com eficiência todas as referências. Tá certo. Obrigado, E querido. estreou um negócio nesse Fireside aqui. O palestrante caiu na internet. Mas você vê, em nenhum Estreou momento, 2 vezes. em nenhum Johnny. momento aconteceu tensão, né? Oi. Essa é a Lídia, ó, a neta do Lídio. Ah, neta do Lídio? Ei, Ela prazer. chama Lídia. Lídia, legal, legal. Seu avô foi meu pai espiritual, então tenho muita gratidão por ele. Sempre quero fiquei dizer sabendo. isso, porque isso é um caso, pessoal. Um jovem, 19 anos, perdido na frente da rodoviária em João Pessoa, indo para o carnaval, mochileiro, e aí Lídio Spinacé
Temer e Milani param, conversam com aquele jovem durante 1h30, em pé na frente da rodoviária, e aquele jovem se declara Bahá'í. Eu fui o primeiro Bahá'í da minha família, e eu tenho minha irmã Tatiane, que deve estar aqui em algum lugar, estava, que depois se declarou Bahá'í na família. Então, você não sabe aonde você está plantando a semente. Tá? Então, sejamos irrestritos como o vento, e eu posso dizer, eu acredito no ensino direto da fé, não por uma questão conceitual teórica, porque eu sou fruto do ensino direto da fé. Então, eu acredito por isso. Tá? Então, é só um testemunho. Tá bom? Então, eu estava conversando, era Virgínia ou Tereza? Eu sou Tereza, sou a irmã da Virgínia. Minha filha chama Lídia por causa do Lídio. Tá certo, é Lídia Spinacella. Com certeza, legal, muito bom. Beleza, pessoal, obrigado por essa oportunidade. Uma gratidão estar com vocês. Obrigada a você. Obrigada, meus parabéns. Adorei, viu? Muito bom. Muito didático, maravilhoso. Obrigada, Johnny. Foi muito bom. Oi. Ô, Johnny, tudo bom? Desculpa, eu estava na outra palestra, cheguei atrasada, mas já sei que deve ter sido ótimo, porque eu já vi uma tua bem boa na UFSC. E eu acabei de ver o Cássio aí. Esse Cássio aí, ele foi na peregrinação comigo e com o Mauro. Ei, Márcia! Ele é o mais novo adolescente do grupo. Ele é adolescente. Ai, que saudade de vocês. Vocês nunca aparecem no grupo da peregrinação, já comemoramos 1 ano agora em abril, vocês não apareceram. WhatsApp? Legal. Pessoal, eu espero que nos próximos eventos Bahá'ís a gente tenha mais contatos, a gente abra a fé, porque isso é a nossa grande missão. Porque se as pessoas conhecerem, no mínimo, vão ser defensores da fé, porque essa pérola a gente tem que entregar para todo mundo, tá? Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Beleza? Tchau, pessoal. Valeu. Eu peço desculpa a todos pela queda de luz. Sim, Johnny. Eu peço desculpa a todos pela queda de luz e vou investigar mais ainda esse negócio a partir de segunda-feira. Pode deixar, Johnny. Vai investigar a queda de luz ou a fé Bahá'í? Agora, essa semana, sou obrigada a focar na queda de luz para você poder divulgar o Bahá'í, senão não vai dar certo. Valeu, Rô. Olha, aqui no meu condomínio, no meu condomínio está dando super certo. Já estou abrindo, já tenho o grupo de pré-jovens e aula de criança, e os pais e as crianças estão adorando. Parabéns, Lu, parabéns. A Bibi também, a Bianca querida de Porto Alegre, super italiana, super querida, está aí. Bom ver todos vocês, esses rostos radiantes, tá bom? Felicidades a todos, um ótimo fim de semana para todos vocês. O Johnny continua com as lives, hein? Continua para a gente conseguir participar mais, porque eu já estou nas 10 aulas, então... Valeu, querida. Tchau, beijos.